Boa noite, igreja linda e abençoada. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder estar aqui. Gratidão ao Senhor. Gratidão aos pastores, apóstolos dessa casa que com tanto carinho me receberam. Amém, queridos? Vocês podem se assentar, por favor. Eu quero me apresentar, até porque eu sei que esse culto é transmitido. Nós temos esse culto funcionando nas casas, né, que tem o acesso à internet, pela web. Quero me apresentar, dizer que eu sou a pastora Marlene. E eu sempre digo assim que esse pastor assim dá traz assim uma responsabilidade tão grande que eu preferia colocar assim a testemunha, porque me deixaria mais à vontade, né? Porque na verdade o que nós somos somos testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e através de nós. Amém, queridos? Mas eu vim do sul. Dá para perceber pelo sotaque que eu vim do sul? Mas bate. Eu vim do sul, mas não é do Rio Grande do Sul. É de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Eu estou aqui há algum tempo. Na Betel há quase um ano. E quando eu cheguei aqui, eu fui convidada a vir no encontro de mulheres. E eu me apaixonei. Eu falei assim, ó, aqui é o meu lugar. Eu não tenho dúvidas. E aí as coisas foram caminhando, eu fui muito amparada, fui muito recebida, fui cuidada, estou sendo ainda, né? Porque sou um bebê aqui na igreja e eu digo que pastora Cirlei e pastor Renan são corajosos, porque eu sei, eu conheço a responsabilidade de estar aqui, que isto não é só uma plataforma, que aqui não é só um púlpito, uma plataforma, aqui é um altar, e é com muito temor e tremor que eu venho nessa noite testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida através da sua palavra. Estou muito agradecida à minha célula que eu frequento e quero animar você. Cadê a minha célula? Olha aí, ó. Vamos aplaudir, gente. A célula está toda aí. Aleluia. Quero animar você a procurar uma célula, porque essa célula ampara. Amém, queridos? E eu fui muito amparada pela célula e hoje elas estão aqui, né? Eu sei que muito mais do que estar me prestigiando nessa noite, elas estão aqui porque elas vieram adorar o Senhor. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Glória a Deus. Conheço Jesus há 47 anos. Mas às vezes ainda penso que tem coisas que Ele é e eu ainda não sei. Vivi mais tempo do que tenho para viver. Mas muitas vezes me pego pensando que ainda tem tantas coisas que esse Deus quer revelar a mim, que todos os dias, a palavra de Deus mesmo diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E a cada dia eu descubro algo mais maravilhoso da parte do Senhor. Cada dia eu me apaixono mais pelo Senhor. E esses 47 anos, eles só serviram de base para tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que o Senhor vai fazer. E eu sempre costumo dizer, quer ver coisas acontecer na sua vida, faça coisas que você ainda não fez. Quer viver coisas que você ainda não viveu, mude de posição. Porque o Senhor tem sempre algo novo para nós.
E nessa noite o Senhor tem uma palavra, assim como tem para mim. Tenho certeza que tem para você que está em casa, tem para você que veio aqui. E eu sempre digo que quando nós nos reunimos na presença do Senhor, nós nunca nos reunimos pelo social. Porque encontrar com o irmão, encontrar com o amigo, nós podemos encontrar em qualquer lugar. Podemos marcar um café, podemos marcar um jantar. Mas quando nós viemos na casa do Pai, é porque Ele tem algo especial para apresentar a nós. Na casa do Pai é diferente, na casa do Senhor é diferente. Então nós não estamos aqui porque nós só viemos só abraçar o nosso irmão. Nós estamos aqui porque nós estamos desejosos de algo novo do Senhor. E o Senhor tem para dar. Quantos recebem do Senhor nessa noite? Aleluia! E quando nós pregamos, quando nós somos chamados a ministrar, que nós encontramos uma igreja que diz, eu vim receber do Senhor, eu quero receber do Senhor. Então você não precisa nem se preocupar, porque nós temos coisas em comum, temos um Deus que tem para dar e um povo que deseja receber. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Acho que vou tomar umas 4 dessas. Glória a Deus. Enfim, vamos trabalhar. Eu quero ler com a igreja nessa noite uma passagem que tem alguns ciclos, que eu gostaria de trazer um pano de fundo para ela, para que a igreja entendesse do que se trata aquilo que nós vamos fazer. Nós vamos falar de uma aliança, uma palavra e um destino. Amém, queridos? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Samuel. Tenho certeza que vocês conhecem, é uma palavra já bem conhecida, mas, como eu já falei, o Senhor sempre tem algo novo, né? Glória a Deus. Nossa, que chique, tem até lencinho para mim, é bom aqui, porque eu sou chorona. Ó, que beleza. Eu cheguei até a trazer um aqui, mas aqui tem, gente, que é muito chique. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 9. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, nós vamos ler alguns versículos para que a gente possa entender perfeitamente essa passagem. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos ler aqui para você ficar na mesma. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Pode continuar. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que lhe pertencia,
tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, falando a Ziba, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do teu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, paramos por aqui. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? É uma leitura um pouquinho extensa, mas para que a gente pudesse entender bem, essa leitura, esta narrativa, ela tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Uma aliança que tinha acontecido com Jonatas, que era filho do rei Saul, com Davi. Eles tinham uma amizade intensa e eles fizeram, na época da perseguição, quando o rei Saul perseguia Davi, eles fizeram uma aliança em que um guardaria a família do outro se alguma coisa acontecesse com um deles. Havia uma aliança feita entre os dois. Neste pano de fundo tem a morte de Saul e Jonatas, lá em 1 Samuel 31. Depois da morte tem, na sequência, Mefibosete, esse moço do qual nós lemos aqui, ele ainda é uma criança nessa época, quando seu avô e seu pai morrem. E a palavra de Deus diz que ele era cuidado por uma ama, por uma babá. E aos 5 anos, quando eles recebem a notícia, essa ama, de que seu avô e seu pai estavam mortos, ela pega o menino, sai em disparada para livrar o menino de um futuro ataque, porque a cultura, né, dos reis era essa naquela época. Um rei, quando morria, todos os seus descendentes eram mortos. Então ela pensou: vou ter que criar uma estratégia, pegar esse menino, porque esse menino, na verdade, é da linhagem real, é da descendência de Saul. E a Bíblia relata que ela pegou esse menino e, na fuga, ela deixa esse menino cair. E esse menino, então, quebra os 2 pés. Mas nós estamos falando de uma pessoa que quebrou os pés não numa época como agora, né? Que um bom ortopedista dá jeito, que uma boa prótese também dá jeito. Nós estamos falando de um tempo em que não havia recursos. E as pessoas com defeitos, se os animais com defeito naquela época já não eram aceitos, imagina as pessoas também não eram aceitas. As pessoas geralmente com defeitos físicos, eles eram levados para um determinado lugar, excluindo-os da sociedade. E na hora, certamente, aquela ama pensou: tem uma maneira de eu livrar esse menino, é correr, me esconder em algum lugar para que a vida dele seja protegida. Então, este é um pano de fundo para a história que nós lemos em 2 Samuel capítulo 9. 20 anos se passaram. Essa leitura que nós fizemos em 2 Samuel capítulo 9, do 1 ao 13, da morte de Saul, da fuga de Mefibosete, onde ele quebra os pés, passam-se mais ou menos 20 anos. E essa história
não é uma história, essa passagem que nós lemos a respeito do filho de Jonatas, de Davi, de Mefibosete, ela nos lembra perfeitamente de uma aliança feita lá atrás por Davi, entre Davi e Jonatas, o pai desse menino. Nessa época, Davi já estava estabelecido no trono. E a Bíblia diz então que ele chama Ziba, que era funcionário de Saul, que era um administrador das terras de Saul. E ele chama Ziba e pergunta, eu acho que ativou em Davi 20 anos depois, a situação de 20 anos atrás, quando ele lembra que ele fez uma aliança. E ele pergunta a Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul, de Jonatas, para que eu use de benevolência para com ele? E eu quero já dizer, lançar uma palavra para a igreja nessa noite. Não importa quanto tempo o Senhor fez uma aliança contigo. Se faz 10, 15, 20, 1, 2, 3 anos, o que o Senhor te prometeu, com certeza Ele fará. Amém? As promessas do Senhor, elas não voltam vazias. E Davi ativou em Davi aquela lembrança de que há 20 anos atrás, ele prometeu a Jonatas, um ao outro, que um guardaria a família do outro. Então ele manda Ziba, chama Ziba e diz, há alguém ainda da família de Saul que eu possa usar de benevolência? Ziba então, numa figura que representa o que há de mais ardilosa, chega para Davi e diz, tem sim, tem Mefibosete, mas é aleijado dos pés. Porque na verdade, Ziba, ele transfigura a imagem do verdadeiro inimigo do homem. Porque o inimigo é bem assim, ele olha para você e vê só os teus defeitos, só as tuas impossibilidades. O inimigo da nossa alma, ele olha para nós e diz assim, é pequeno, não pode, é defeituoso, não consegue, não vai, não faz. Esta é a visão do inimigo em relação à nossa vida. E com Ziba não foi diferente, até porque Ziba se sentia ameaçado, porque na verdade estava ali um descendente de Saul. E Ziba cuidava de todas as terras do avô daquele menino. Então Ziba diz, menospreza Mefibosete e diz, sim, meu rei, tem alguém, só que é aleijado, e mora lá em Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar, diz os estudiosos, que eu já preguei até sobre isso, e na época eu achava que Lodebar era terra da desgraça. Já preguei, pastor, e falei, terra da desgraça, do silêncio, onde você não produz, onde você não faz nada. Mas na verdade, Mefibosete foi levado para a casa de Maquir, para esse homem que amparava as pessoas, que tinha condições de amparar as pessoas excluídas e necessitadas. Mas aquela terra era uma terra que acolhia essas pessoas, mas que na verdade Maquir hoje, na minha maturidade, ela é o retrato da igreja. Maquir é o retrato da igreja. Naquela terra distante, para onde aquele menino foi levado, tinha um homem chamado Maquir, que quando Mefibosete chega com suas pernas quebradas, seus pés quebrados, ele acolhe, como é o papel da igreja. Amém, queridos?
tanto quanto Ziba se apresenta diante de Davi, dizendo, como realmente o retrato do nosso inimigo, dizendo, não pode nada, está com as pernas quebradas, é um aleijado, tanto quanto ele menospreza, Maquir aparece na história como aquele que abraça, como aquele que protege, como aquele que ampara. Talvez se você olhar para o lado aí, você vai ver um Maquir aí. Glória a Deus. Talvez se você olhar para o lado, você vai olhar para alguém que ampara, para alguém que representa, que faz e muito bem o papel da igreja nessa terra. Amém, queridos? Olha para o lado aí, vê se você não acha um Maquir aí com o braço aí estendido para você. Aleluia, glória a Deus. E Maquir, então, representando, né, aparecendo na história como a igreja, como aquele que está de braços abertos, recebendo aquele que o inimigo olha que não pode nada, mas ele olha com o olhar de amor, com o olhar do Senhor e diz, pode sim, é possível sim. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, está lá, aquela terra era muito ruim? Nem tanto. Afinal de contas, Mefibosete constituiu uma família lá. Teve filhos, teve um filho chamado Mica, teve uma esposa. Mas aquela terra é chamada terra do silêncio. Terra sem produtividade. Mas, na verdade, o que eu consigo extrair disso é que essa história representa muito a nossa vida. Porque nós somos amparados por uma igreja, somos amparados por esse Maquir, somos julgados pelo inimigo, por esse Ziba que está sempre rodeando, não é o capeta, é o lapeta, está sempre ali querendo apontar que você não pode, que você não vai, que você não consegue, que você é aleijado, que você não tem potencial, que você não vai chegar lá. Mas, afinal de contas, esta terra, ela me remete muito a nós. Porque muitas vezes, nós estamos na igreja, do lado do Maquir, sendo amparado, mas em silêncio, sem produtividade. E aí eu comecei a pensar, Maquir representa a igreja, Ziba representa o inimigo, mas eu muitas vezes me vejo nessa circunstância, porque muitas vezes eu estou dentro de uma igreja, eu estou sendo amparado, mas a terra é de silêncio, eu estou sem produtividade. Mas, afinal de contas, nós encontramos esse Maquir ali, e Mefibosete está ali constituindo família, e Davi, então, diz a Ziba, vá lá. Porque quando Davi perguntou para Ziba se tinha alguém, Davi não perguntou se tinha alguém que tinha defeito, ou que era perfeito. Porque o rei, o Senhor, quando olha para nós, ele não vê os nossos defeitos. E Davi, quando perguntou a Ziba, ele não perguntou, vá buscar Mefibosete e só o traga se ele tiver sem defeito nenhum. E é assim que o Senhor olha para nós. Quando Ele nos convida a vir à sua presença, Ele não olha as nossas impossibilidades, Ele não olha os nossos defeitos, Ele olha a força que há dentro de nós em buscar o Senhor. Aleluia! Então, no versículo de número 5, nós vemos Davi mandando buscar Mefibosete. Davi chama Mefibosete, não porque Davi achava que Lodebar era uma terra que fazia mal a ele, mas porque o rei sabia que tinha coisas novas para mostrar para Mefibosete. Eu quero já lançar uma palavra para a igreja. Talvez você esteja lá em Lodebar, ou talvez você esteja do ladinho de Maquir, mas o Senhor quer te mostrar coisas novas. Pega aí, igreja.
Pega, é para você. O Senhor quer te mostrar coisas novas nessa noite. Aleluia. O rei sabia o que tinha para oferecer para Mefibosete. Então, no versículo de número 7, Mefibosete entra e eu posso ouvir talvez as muletas de Mefibosete entrando na presença do rei. E o rei cuidadoso, porque o rei sabia que Mefibosete podia estar pensando: o rei me chamou para me matar. Afinal de contas, eu sou da linhagem real e eu posso estar ameaçando o reinado dele. Mas o rei, cheio de amor, ele diz a Mefibosete: não temas, fica calmo. Eu usarei de benevolência, por amor a Jonatas, teu pai. Havia uma aliança que havia sido feita lá atrás. Não pense que o tempo está passando e que o Senhor não lembra da aliança que fez com você. Ou talvez até no decorrer da sua vida você já fez tantas alianças. Mas fique calmo. O Senhor cumpre todas. Não se esquece de nada. E eu quero dizer para a igreja que nós, como igreja, somos fruto de uma aliança na cruz do Calvário. Foi lá a maior aliança de amor que o Senhor fez conosco. É a aliança que nos possibilita. O véu foi rasgado. E esta aliança possibilitou eu entrar na presença do rei e desfrutar de tudo que o rei tem para mim. E Davi então diz: eu usarei de benevolência por causa da aliança que eu fiz com o teu pai lá no passado. Aquela ali era uma aliança geracional. Não alcançou Jonatas, mas alcançou o filho de Jonatas. Eu quero dizer para você que a aliança que o Senhor fez contigo vai alcançar também a tua família. Toma posse disso, aleluia, glória a Deus. E Davi então diz a Mefibosete: eu restituirei. O nosso Deus é Deus de restituição. Glória a Deus. Eu restituirei as terras que foram de Saul. Mas isso ainda não era o mais importante. Nesse momento, então, Mefibosete se humilha diante do rei e diz: quem é o teu servo? Para que tu receba na tua presença. Eu sou como um cão morto. Então, naquele momento, Davi oferece uma oportunidade de mudança. O rei oferece uma oportunidade de mudança por meio de uma palavra. Ele chama Ziba e diz: Ziba, de hoje em diante, você cuidará das terras que foram de Saul. Você trabalhará para Mefibosete. As posições mudaram, né? Você viu? Vocês viram que as posições mudaram? Você trabalhará para Mefibosete. No entanto, quanto a Mefibosete, versículo 11, disse o rei: ele comerá pão todos os dias na minha mesa. Aleluia! Aleluia! O Senhor nos convida nessa noite a comer pão na mesa do rei. Aleluia. E Davi ainda diz: o pão que ele vai comer na minha mesa, ele vai comer como um dos filhos do rei. Às vezes a gente se apresenta como Mefibosete. Muitos dias nós nos encontramos, igreja, e você não vai dizer para mim assim: nunca, pastora, não fico assim, como um cão morto. A gente fica assim. Encontramos pessoas com a identidade totalmente deturpada.
espada, sem saber quem é, sem saber a grandiosidade deste Deus que nós servimos. Nos limitamos a receber tão pouco, porque menosprezamos o poder deste rei que nós servimos. E Mefibosete, então, recebe uma palavra, e esta palavra muda o posicionamento de Mefibosete. Esta palavra mudaria a sua vida para sempre. O rei também estava apontando um destino. Lembra que nós colocamos que nós íamos falar sobre uma aliança, sobre uma palavra e sobre um destino? O rei havia apresentado, deixado claro para Mefibosete, que havia chamado ele por conta desta aliança firmada com o seu pai. Mas ele também lançou uma palavra dizendo que a mesa agora estava ali para que Mefibosete comesse como um dos filhos do rei. E isso ainda não era suficiente, porque havia coisas que precisavam mudar na vida de Mefibosete. No versículo de número 13, nós encontramos o rei dando um destino para Mefibosete. Versículo 13 diz assim: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Uma aliança, uma palavra e um destino. Você sabe para onde você vai? Você sabe, igreja, para onde você vai? Você sabe para onde você está caminhando? Hoje você está aqui, espiritualmente você tem uma mesa que é ofertada pelo Senhor para que você desfrute da presença, desfrute da glória do Senhor, desfrute da comunhão, porque mesa é isso, mesa é relacionamento, mesa é comunhão, mesa é tempo com o Senhor, é descobrir coisas que nós ainda não descobrimos da parte do Senhor, mas além desta aliança, além deste palácio aonde ele ia morar, além desta mesa farta da presença do rei, ainda tem um destino. E a Bíblia diz que ele se mudou para lá. Ele se mudou para lá. Não mais Lodebar, não mais o silêncio. Ele se mudou para Jerusalém. Mas tinha coisas ainda para Mefibosete. Porque quem tinha prometido a Mefibosete não era qualquer um. Era uma aliança firmada. E a aliança firmada que nós temos, mediante a promessa do Senhor, foi feita na cruz. E o Senhor nessa noite libera para a igreja Betel, Barcelona, a palavra firmada do Senhor. Eu tenho coisas novas para você, igreja. Não mais o silêncio, não mais a improdutividade. Eu tenho uma Jerusalém para você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E eu posso ter acesso, pastor Renan, a isso! Aleluia! Pastora Cirlei, eu posso ter acesso! Você pode ter acesso! Acesse isso, a uma aliança firmada com você.
isso. Aleluia. Esta é uma mensagem profética. Fala da graça. Aponta para Jesus. E Jesus aponta para um relacionamento, uma mesa farta. Aponta o nosso destino, que muitas vezes nós nos encontramos tão perdidos, tendo um Deus tão centrado. Quem sabe hoje você se encontra assim como Mefibosete, o Maquir do seu lado, mas no silêncio de Lodebar. As circunstâncias não te deixam ver tudo o que o rei tem preparado para você. E eu te convido nessa noite a vir à mesa. Aqui tem pão. Aqui tem comunhão. Aqui tem relacionamento. Aqui tem restauração. Na mesa tem restauração. Aleluia. Glória a Deus. Talvez você pense: eu estou bem como Mefibosete, me sentindo assim, tenho tão pouco, não posso, não tenho mais forças. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite que o nosso Deus não trabalha com o muito. Ele é acostumado a trabalhar com o pouco. Lembra dos discípulos e da multiplicação dos pães? Apavorados porque não tinha comida para todo mundo. E agora, o que Jesus perguntou para eles? O que nós temos aí? E eles disseram: apenas os peixinhos, 5 pães, 2 peixes. E o que Jesus fez? Traz aqui. Lembra o que aconteceu com a viúva, com Elias, a viúva de Serepta? Deus manda, o Senhor manda Elias para ser sustentado por ela. Chega lá, ele diz, ela olha para ele e diz: mas aqui não tenho nada. E ele pergunta: o que você tem? E ela diz: um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um pão e morrer eu e meu filho. E ele diz: traz aqui. Lembra da viúva? Quando Eliseu chega lá e ela diz: vão levar meus filhos. Estou endividada, teu servo morreu, me deixou dívidas. Eles querem levar meus filhos como escravos. E Eliseu pergunta: o quê? O que você tem aí? Ela diz: só um pouquinho de azeite. E eu quero dizer para a igreja: você tem pouco? Você acha que você tem pouco em você? Que você é pouco? É em você que Deus vai fazer. É por você que Deus vai fazer. É através de você que Deus vai fazer. O meu Deus, o nosso Deus, trabalha com pouco. Porque do pouco Ele faz muito. Ele é especialista em pegar Mefibosetes com as perninhas quebradas. Ele é especialista em pegar corações magoados. Ele é especialista em pegar aquele que está triste, amargurado, olhando para dentro de si, se achando um cão morto. E ele diz: é através de você que eu vou fazer. Aleluia! A palavra profética, ela arrebenta grilhões. Ela rompe as cadeias. Na mesa você acessa a presença. Na mesa você realmente conhece aquele que te aponta o caminho. Jesus, uma vez ele falou assim, lá em Marcos 2,17: eu não vim para os sãos,
Não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. O que Jesus estava dizendo? Eu vim chamar você. Eu vim te dar uma nova oportunidade. Eu vim me oferecer a você. Eu vim dizer a você que se você está cansado, se você está sobrecarregado, eu te ofereço o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero dizer para você, igreja, que essa noite é a oportunidade que você tem de trocar este fardo que você tem. Talvez você chegou hoje aqui se sentindo sem forças. Eu quero dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso não é brincadeira, igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. Você nem imagina. Na sua mais ardente fé, você não imagina o que o Senhor pode fazer por aqueles que o amam. Talvez você está em casa ouvindo. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que está cansado. Está vindo na igreja, tem amparo. Mas você se sente perdido dentro de você. Muitos dias você levanta sem forças. E você, quando vai para a presença do Pai, nem consegue orar. Só geme. Só chora. Eu quero dizer que hoje na mesa, o Senhor está presente para enxugar as tuas lágrimas. O Senhor está aqui para enxugar as tuas lágrimas. O meu Deus, este Deus por quem eu sou apaixonada, está aqui para enxugar as tuas lágrimas. Está aqui para dizer: filho, filha, eu quero te apontar um destino. Eu quero te apresentar uma mesa onde tem vinho e pão. Eu quero te apresentar uma mesa onde tem comunhão, onde tem restauração, onde tem vida, onde tem relacionamento, onde você vai descobrir coisas que você ainda não sabe. E como eu falei no começo dessa ministração, nós não precisaríamos vir aqui para um social. O Senhor nunca nos chama, nunca nos dá uma oportunidade de estar na sua presença se não for para Ele fazer algo. O Senhor tem algo para fazer nessa noite. O Senhor tem alguém para alcançar nessa noite. Nós não viríamos aqui em vão. O Senhor nunca nos chama e nunca nos despede da sua presença, se não for para causar um movimento dentro da nossa alma. Nós precisamos acessar este conhecimento de que o Senhor tem para nos dar, para fazer por nós e através de nós, é muito mais do que nós pensamos. Talvez Mefibosete, quando chegou na presença do rei, se sentindo um cão morto, ele precisou desfrutar de um tempo sobre aquela mesa, ou diante daquela mesa, até que ele entendesse que aquela mesa
servia para restaurar a sua vida. Ele se sentia um nada, um cão morto, mas ele precisou entrar naquele palácio, entrar, ter acesso à presença do rei, se sentar à mesa do rei como um dos seus filhos. E o Senhor nessa noite nos chama como filhos para sentar à sua mesa e descobrir coisas que nós ainda não sabemos.